Olá pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Hoje eu decidi vir aqui falar com vocês a respeito de estruturalismos, para falar de um livro bastante difícil. Difícil no sentido emocional mesmo, psicológico da palavra, de um livro que eu li em 2020. Mas antes, olha só, quero que você pegue lá seu cafezinho, pra gente tomar um café e falar de história e de livros. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu gostaria de pedir encarecidamente a você que deixe aí o seu like, porque é dessa forma que o YouTube distribui esse conteúdo para mais pessoas que têm interesse em literatura e também em história. Tá bom? Deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, comente aí o que você achou do vídeo. Isso é muito importante para a gente crescer essa comunidade de leitores, que esse é o objetivo aqui desse canal. Me segue também aí nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram. Tem bastante conteúdo muito bom lá, tá certo? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu estava aqui revisando algumas leituras e eu me lembrei desse livro, O Fim de Ed, do Edward Louis, para dizer a respeito de uma coisa que virou banal, ficou banalizado, um termo que é muito importante. São os estruturalismos, a estrutura mental, a história das mentalidades. Em história, existe uma frase que eu gosto bastante dela, que é a frase as rupturas e as continuidades. O que isso quer dizer? Bom, as rupturas é aquilo que abruptamente é encerrado e inicia-se um novo ciclo. Em história é raro acontecer, geralmente são processos de décadas, séculos. E as continuidades são os resquícios que sobram. É aquilo que é aproveitado de uma era passada para a era contemporânea. Vamos, né, ser bem simplório e falar assim. E Edouard Louis é um rapaz que nasceu na década de 90, na França, de 1990, na França, numa cidadezinha pobre, num vilarejo. Bom, pelo menos é isso que dá a entender nesse livro. E ele vai contar a experiência que ele teve enquanto criança, enquanto adolescente, jovem e até a sua fase adulta. E é muito interessante porque aqui ele vai nos revelar algumas faces que a gente sequer, pelo menos assim a maioria das pessoas, eu também fiquei surpreso, de ver como a França dos anos 90 ainda tinha uns locais assim bem precários, paupérrimos, né? Como é o caso do local onde Edouard Louis morava. E quem era Edouard Louis? Edouard Louis, um homossexual. Ponto. Essa é a chave do livro. Essa é a história que ele vai, a partir daí ele vai descrever sob essa lente, esses óculos que ele coloca para mostrar às pessoas como é morar numa vila extremamente conservadora no sentido da moral e dos bons costumes. E em contrapartida, nessa vila os homens eram, na sua grande maioria também, alcoólatras. Aí a gente vê a continuidade da mentalidade das pessoas. Os antecedentes da França é bastante interessante a gente pesquisar sobre essa nação, porque ela foi a única nação da Europa, por excelência, que teve um governo absolutista. Certo? E por absolutismo a gente quer dizer que existia os reis, a nobreza, junto com o clero, que não faziam nada, eram os governantes, eram os políticos, tá? Que determinava a vida das pessoas, determinava o comércio, determinava as taxas de impostos, a nobreza desfrutava de todo o luxo que vocês puderem imaginar, e o clero era a instituição responsável por trabalhar a mentalidade, o psicológico das pessoas. A Igreja Católica, durante aí quase 1000 anos, teve esse papel fundamental. Não existia direito à escolha. A Igreja tinha uma capilaridade muito grande nesses territórios medievais e era a única instituição que tinha um pensamento, uma cabeça única, de um governo único, centralizado. Então, a partir daí, a gente entende que
a forma de fazer as pessoas se acomodarem com o tipo de governo, porque o governo é instituído por Deus e, portanto, ir contra o governo é ir contra Deus, a forma de se pacificar todo um estado, aí eu estou falando de estamentos, toda uma população para que ela se abaixem às vontades dos soberanos e dos nobres. Pois bem, já no final do feudalismo, com as descobertas científicas, nós vamos entrar numa era chamada de renascimento, quando as pessoas começam a se voltar mais para a cidade. As pessoas não, algumas pessoas, porque a maioria das pessoas ainda no século XVIII, 90% da Europa era rural. Mas aqueles poucos que iam às cidades eram pessoas muito dadas a estudos, depois da imprensa de Gutenberg, que os livros começaram a ser divulgados e a ciência começou a se mostrar bem perigosa para os assuntos eclesiais. E a gente vai perceber, por exemplo, olha só como a mentalidade ela ainda ultrapassa séculos. Por exemplo, quando Graciliano Ramos escreve lindamente esse livro, olha, Vidas Secas. Como assim? Bom, Fabiano, que é o personagem dessa história, junto com a sua família, sua mulher Sinhá, Vitória, com seus 2 filhos, um mais velho e um mais novo, e a sua cachorrinha Baleia. Eles tinham também um papagaio que foi morto para servir de comida, porque, segundo Fabiano, ele não servia para nada, nem falar ele sabia. E Fabiano também, ironicamente, não sabia falar. Ele era um analfabeto, não teve estudos, morava no sertão, um retirante, um sertanejo, que certo dia pegou sua família e saiu procurando abrigo, procurando um local onde ele pudesse produzir alguma coisa para se alimentar. Ele chega num local, numa fazenda, uma casinha abandonada e toma conta daquela casa, não via ninguém ali, começa a trabalhar a terra para poder buscar o seu alimento, certo? Um belo dia chega o dono daquela terra e faz um acordo com ele. Olha, Fabiano, você pode ficar na minha terra, mas você vai ter que me pagar sobre o que você produz e me pagar as taxas para usar as ferramentas que você achou aqui. Era assim que acontecia nos feudos dos grandes senhores feudais, enfim. Ainda há resquícios, continuidades de uma era que a gente pensa que acabou. E eu fiquei bastante chocado esses dias quando eu vi uma reportagem de um jornal que um trabalhador rural, por exemplo, tinha sido agredido pelo seu patrão. Ele chegou no patrão e pediu para o patrão pagar ele o seu salário. Olha, patrão, eu quero receber. Queria que o senhor acertasse comigo o que eu trabalhei. O patrão fala para um cara lá, um outro empregado, olha, vai lá, dá a ele o que ele merece. E deu um tiro na cara do trabalhador rural, que caiu no chão fingindo-se morto para não ser morto de verdade. Depois a polícia foi atrás investigar e descobriu que existia um monte de gente com trabalhos análogos à escravidão. E aí eu vou entrar em outro estruturalismo, que é o racismo estrutural da escravidão. Esse país foi o último do mundo a abolir a escravidão, né? E eu fico bastante preocupado quando termos como racismo estrutural caem em um certo tipo de descrédito, porque como o governo que temos é de extrema direita, que odeia educação, que odeia leitura e que tem soluções fáceis para problemas difíceis. E a gente continua com esse estruturalismo, essa estrutura racista que vem desde dos séculos XVI, XVII, enfim. E por que eu estou dizendo isso? Porque o estruturalismo que eu quero trazer para ilustrar o fim de Ed é o estruturalismo da moralidade religiosa, que não tem valor nenhum à vida mesmo, sabe? Não é aquela moralidade de você fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você, não é aquela moralidade de dar ao necessitado, se você puder, contribuir para que a vida dele melhore, não é a moralidade de você ser uma pessoa decente, não é uma pessoa que se envereda por uma ambição desmedida, não, é por quem você dorme, por quem você vota, é esse tipo de moralidade inútil, que não serve à vida, que é desumana muitas vezes. E Eduardo Louis vai contar a sua trajetória na infância, que é crua, feia, horrorosa, é uma coisa bem
tocante. Porque essa história, gente, ela não é exclusivamente do Edouard Louis. É a história de milhares de pessoas que teve que se anular para não ser vítima de violência. Eduardo Louis, num ponto aqui, tem uma coisa muito interessante, que ele diz que, quando criança, quando ele começa a se expressar, a conversar, as pessoas reparam que ele tem traços muito menos masculinos do que o esperado. E a sua família também percebe isso e devagarinho vai tentando podá-lo, até que ele se cala, ele se prende dentro de si mesmo, porque se ele conversa, ele parece uma mulherzinha. Quando ele vai falar, ele fica mexendo com as mãos assim, as pessoas falam, olha, você tá parecendo uma mulher louca, para com isso. E ele engole aquilo e se cala. Na escola, a primeira coisa que ele encontra são dois moleques que vão escarrar na cara dele e pergunta depois, é você o viado? E daí segue-se uma série de torturas que esse menino passou durante os ensinos primários. Apanhava, sabe, vivia todo machucado, com o nariz quebrado, é horrível. Os irmãos dele que não o aceita, é uma coisa horrorosa. Sem contar que algumas, aí olhando para uma localidade mesmo, para o local, a França é super precária nos anos 90, gente, não tinha energia elétrica. Olha só, França, hein? País de primeiro mundo. E as pessoas nem terminavam a escola, eles iam direto para uma fábrica, a fábrica desse vilarejo, eram empregados ali, ganhavam uma miséria, fruto ainda do pensamento iluminista da Revolução Francesa, que foi uma revolução especialmente da burguesia, né? Dos que tinham propriedades, dos donos das fábricas, era isso. E esse autor vai fazer inúmeras declarações assim que pega no coração. Não é um livro fácil. E eu separei um trechinho aqui só para ilustrar o quanto esse livro mexe. De minha infância não guardo nenhuma lembrança feliz. Com isso não quero dizer que eu nunca tenha, durante aqueles anos, experimentado um sentimento de felicidade ou alegria. Mas o sofrimento é simplesmente totalitário. Ele faz com que tudo que não se enquadra no seu sistema desapareça. No corredor aparecem dois garotos, o primeiro deles, grande, de cabelos ruivos, e o outro, pequeno, com ombros caídos. O grande e ruivo escarrou. Toma essa na sua cara. O escarro desceu lentamente pelo meu rosto, amarelo e espesso, como esses catarros ruidosos que obstruem a garganta dos idosos ou doentes, cheiro forte e nauseabundos. As risadas agudas, estridentes dos dois garotos. Olha lá, pegou a cara toda do filho da P. O catarro escorre do meu olho até os meus lábios, quase entrando na minha boca. Não ouso limpar. Eu poderia fazer isso. Bastaria uma esfregada da manga. Bastaria uma fração de segundo, um gesto minúsculo, para que o escarro não entrasse em contato com os meus lábios. Mas eu não faço, por medo de que eles se ofendam, por medo de que eles se irritem mais. No corredor, eles me perguntavam quem eu era. Se era eu, tal Belgelli, que é o sobrenome de Ed, de quem todo mundo falava. Olha, de quem todo mundo já falava. E me fizeram a pergunta que em seguida passei a me repetir incansavelmente, por meses, por anos. É você o viado? Os insultos se alternavam com os golpes e meu silêncio sempre. Bicha, bichinha, viado, arrombado, boneca, mocinha, mulherzinha, boiola, baitola, putinha, invertido, queima-rosca, bambi, soca-bota, marica, chia velha ou homossexual ou gay. Eu espero que o YouTube não me remova daqui, porque isso tá aqui, ó. Fim de Ed. Durante séculos, os homens, a população da parte ocidental, foram ensinados que a moralidade que não serve à vida, que é essa moralidade de condenar quem é diferente de você e de taxar
sempre sem nenhum tipo de análise, o que é certo e o que é errado, segundo um tipo de crença, a gente se acostumou, isso ficou enraizado na estrutura e no pensamento das sociedades. E esse livro me fez ficar admirado em perceber que em muitos lugares ainda, geralmente locais paupérrimos, com pouco acesso à educação, com pouco acesso às necessidades básicas que todo mundo precisa ter, esse tipo de pensamento enraizado, essa crença, ela é mais predominante. E a gente percebe o quão distante estamos ainda de uma sociedade igualitária, em todos os sentidos, de uma sociedade mais pacífica, mais empática, uma sociedade cristã de verdade. Bom, essas são as minhas considerações a respeito do que é estruturalismo em história, das rupturas e continuidades, pegando como exemplo a história de Edouard Louis, que é um gay que virou um escritor, vendeu mais de 300 mil exemplares somente desse livro na França em 2019. E lindíssimo ele, olha que menino lindo. Aqui, Edouard Louis, depois vocês pesquisem por ele na internet, ele tem algumas entrevistas que ele deu para algumas mídias lá na França e também fora da França. E tem o segundo livro dele, que eu ainda não li, eu quero ler ainda no mês que vem. Eu estou preparando a leitura de A História da Violência. Capa bonita, olha, da editora Tusquets Editores. Tá certo? É isso aí então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí o joinha. Compartilhe com mais pessoas. Se você conhece alguém que vai se interessar por esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece, tá bom? Eu fico por aqui. Terminar meu cafezinho. Até a próxima, pessoal. Beijo!